Olá, tudo bem? Meu nome é João Vitor Veloso Simão, sou acadêmico do 4º ano do curso de Medicina do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto e hoje irei apresentar o trabalho Construção e Validação de Simulador de Baixo Custo para a Punção Intraóssea. No meu grupo ainda estão Heloísa Moreira de Arruda e João Vitor Marques da Cunha Peroni. Fomos orientados pelos professores doutores Rodrigo Magri Bernardes e Marco Antônio Marton Filho. Em primeiro lugar, é importante entender que a punção intraóssea vem como uma alternativa à punção intravenosa. Com a punção intraóssea, nós temos um acesso mais ágil à circulação venosa sistêmica em casos de urgência e emergência. Além disso, podemos lançar mão do procedimento tanto em quadros pediátricos quanto em quadros adultos. Se comparada à punção intravenosa, a punção intraóssea apresenta algumas vantagens, como, por exemplo, um melhor aproveitamento do que o acesso intravenoso em quadros em que há necessidade de maior agilidade, aumentando as chances de sobrevida do paciente. E, além disso, ela também é indicada em casos específicos, quando a condição do paciente inviabiliza o acesso intravenoso, como, por exemplo, hipovolemia, desidratação, tratamento quimioterápico, obesidade com edema e drogadição por injetáveis. Reforçamos ainda que todas essas indicações têm respaldo de instituições internacionais de grande prestígio e conhecimento na área. Em desvantagem, em relação à punção intravenosa, a punção intraóssea requer um maior treino e ensino da técnica, levando à reflexão da limitação financeira, visto que os simuladores para execução da habilidade são muito caros. Por fim, mas não menos importante, a falta de confiança pela falta de treinamento dos profissionais e dos acadêmicos gera uma dificuldade na execução dessa técnica. Lembramos e reforçamos que, pela literatura, quanto mais praticada é uma técnica em uma avaliação ou em uma atividade simulada, maior é a chance de benefício ao paciente, olhando também pela ótica da segurança do profissional que executa essa técnica. De acordo com os trabalhos elencados durante essa pesquisa, comprovou-se também que quanto mais treino esse paciente tem e quanto mais contato ele tem com os procedimentos ainda na graduação, maior é a confiança desenvolvida. Todavia, como já elencado aqui, pelo alto custo dos simuladores, essa se torna uma dificuldade de acesso e execução da punção intraóssea. Como disse a vocês, quando eu uso simuladores de baixa fidelidade em treinamento, eu tenho um aumento da confiança do profissional, que, por conseguinte, aumenta a segurança do paciente quando utilizada a técnica e, consequentemente, dessa forma, em pacientes principalmente de urgência e emergência, agiliza o atendimento e favorece a sobrevida. Enquanto nossos objetivos, em primeiro lugar, nós focamos em produzir um simulador de baixa fidelidade de punção intraóssea com materiais de baixo custo. E após a sua construção, como norte, nós procuramos experts para validar a adequação desse simulador para o ensino. Nesse todo, nós nos valemos de um estudo metodológico de validação de um simulador, que foi realizado em um centro de simulação de uma instituição superior de ensino brasileira, aprovado também, claro, pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Ainda na nossa metodologia, nós produzimos um protótipo de simulador de punção intraóssea de baixa fidelidade que se parecia muito com uma perna humana, sempre utilizando materiais de fácil manejo e de baixo custo. Lembrando que, como já discutido aqui, a democratização do ensino por meio do uso de simuladores era um limitador na realização da técnica por profissionais até mesmo já formados. Por isso, nós sempre focamos em utilizar esses materiais de baixo custo e de fácil manejo. Já na segunda etapa, onde nós validaríamos o nosso simulador, nós utilizamos uma amostra por conveniência, sempre nos valendo de profissionais que podem executar a técnica, que no caso são profissionais médicos e profissionais da enfermagem. Nesse caso, nós buscamos por profissionais
que já haviam executado esse procedimento e que tinham experiência na área. Para comprovar e validar o nosso simulador, nos valemos de um instrumento de coleta de dados. Nele, nós coletávamos informações demográficas e profissionais dos nossos experts, e, além disso, nós também tínhamos 12 itens que avaliavam desde o desempenho da técnica ao ser executada no nosso simulador, como também a avaliação geral desse simulador. E nós consideraríamos o nosso simulador apto para o ensino se ele obtivesse uma porcentagem de concordância maior ou igual a 80% entre os nossos juízes. Conforme nós discutimos o nosso trabalho teve duas etapas. Na primeira etapa, eu trago os resultados a vocês, que era a produção do simulador de punção intraóssea. Como vocês podem ver, nós utilizamos um manequim utilizado para mostrar roupas em vitrines. Em primeiro lugar, nós separamos a perna desse manequim do restante dele, para que dessa forma nós favorecêssemos o manejo. Aí o exemplo, nós estamos no laboratório de anatomia, serrilhando essa perna. E após a separação dessa perna do restante do manequim, nós fomos seguindo etapas que estão elencadas aí para vocês. Em primeiro lugar, nós abrimos algumas janelas. Uma janela menor na parte anterior da perna do manequim, onde é realizada o procedimento em seres humanos. E nós abrimos também uma janela na parte posterior, para que dessa forma nós conseguíssemos manejar as estruturas internas que seriam inseridas nesse manequim. Nós passamos um tubo de borracha, onde passava o sangue também, o sangue simulado para a punção, e atrás desse cano, dessa cânula, nós posicionamos uma estrutura feita de isopor. E também eu vou explicar mais à frente para vocês que nós utilizamos alguns materiais para dar acabamento, tá? Então, em primeiro lugar, nós posicionamos esse isopor de maneira que ele ficasse anatomicamente confortável dentro da perna, e como vocês podem ver nessa última imagem, abaixo do item H, nós posicionamos ela de maneira com que a cânula que continha o sangue passando por dentro ficasse justamente atrás do local de referência anatômica onde é feita a punção. Utilizamos também silicone para vedar possíveis vazamentos nas extremidades, e utilizamos também uma seringa, como vocês podem ver, do lado da estrutura interna, aqui onde estou com a seta, para controlar assim a pressão. Então nós inserimos essa seringa dentro dessa cânula para que dessa forma favorecesse o controle de pressão, que foi um desafio durante a confecção do simulador. Trouxe aí algumas informações para vocês sobre os valores que foram empreendidos no desenvolvimento do nosso simulador. Nós utilizamos abraçadeira de nylon, cola de isopor, cola de silicone, equipo de soro, equipo multivias com clamp, esferas de isopor, esparadrapo, fita de velcro adesivo, manequim, pasta escolar de plástico mesmo, placa de espuma, placa de EVA, rolo de barbante, sangue artificial, seringa de 5 ml, seringa de 10 ml, torneiras 3 vias de infusão venosa e também um tubo de borracha. No total, convertendo para o euro, nós tivemos um custo de € 31,57 €. Só para que haja comparação com o valor de mercado, hoje um simulador ele varia de € 405,50 até € 1.530,67. Ou seja, nós conseguimos reduzir drasticamente e favoravelmente o custo para desenvolvimento de um simulador de baixa fidelidade. Em relação à validação, como estava descrito no nosso segundo objetivo, nós conseguimos 5 participantes, todas elas mulheres, ou seja, 100% da nossa amostra era do sexo feminino, tinham de 32 a 61 anos e uma média de idade de 44,8 anos. Todas eram médicas. 2 tinham doutorado, 2 tinham especializações e 1 tinha mestrado. E o tempo de atuação dessas profissionais médicas em serviços de emergência variava de 7 a 21 anos, uma média de 11 anos e meio.
E sobre o tipo de serviço de emergência, 2 atuavam em serviços hospitalares, uma em serviço pré-hospitalar e 2 em ambos os serviços. Aí estão os itens que foram avaliados no nosso instrumento de coleta. Em primeiro lugar, nós pedimos que essas médicas avaliassem se o local de punção ficava de fato de 1 a 3 centímetros abaixo da proeminência óssea, como é preconizado pela literatura. Pedimos ainda que elas avaliassem se era possível realizar a antisepsia do local da punção, se era possível introduzir agulha com um ângulo de 90 graus, se a resistência encontrada para a introdução da agulha era adequada e se a agulha permanecia na posição ereta sem necessidade de sustentação. Para esses 5 itens, nós obtivemos uma concordância de 100%. Nos itens 6, 7 e 8, nós tivemos concordâncias diferentes. No item 6, nós perguntamos se era possível aspirar o conteúdo da medula óssea após a inserção da agulha. Nesse caso, nós tivemos uma concordância de 40% e uma discordância de 60%. Isso se deu por conta da abertura da perna do simulador, ou seja, ela estava maior do que o reservatório com sangue. Isso foi corrigido após a coleta dos dados e ao final da pesquisa. No item 7 e 8, nós perguntávamos se era possível administrar fluidos contra a resistência, sem que ocorresse resistência, e se a administração de fluidos ocorria sem extravasamento. Em ambas, nós tivemos uma porcentagem de concordância de 60% e de discordância de 40%. Isso se deu devido à entrada de ar por múltiplas punções. Então, quanto mais era utilizado o simulador, maior era o favorecimento para que esses itens tivessem discordâncias pelo que nós observamos. Ou seja, por meio disso, nós conseguimos avaliar também o número de punções que é tolerada pelo simulador. Por fim, nós substituímos essa peça após a finalização também da coleta. Ou seja, nesse todo nós avaliamos e nós tivemos essas porcentagens de concordância. Avaliamos ainda se era possível fixar a agulha com adesivos e se era possível retirar a agulha sem dificuldades, onde também houve concordância de 100%. Por fim, mas não menos importante, na avaliação geral, foi perguntado se esse simulador era útil para o treino do atendimento de emergência, e 80% dos avaliadores, das avaliadoras, concordou que sim. Perguntamos ainda se esse simulador era eficaz para o ensino da técnica de punção intraóssea, onde nós obtivemos concordância também de 80%, totalizando uma porcentagem geral de concordância de 85%, o que considera o simulador validado. Ou seja, nós podemos concluir que o simulador de punção intraóssea foi validado para o uso no ensino da técnica de punção intraóssea em região tibial, e além disso, os simuladores de baixo custo podem melhorar o acesso ao treino de procedimentos invasivos livres de risco, tanto para o paciente quanto para aquele que executa a técnica, visto que nós estamos utilizando simuladores e que a partir disso é aumentada a confiança desses profissionais. O treino de habilidades em simuladores tem ainda um potencial de melhorar a qualidade da técnica do procedimento e da assistência em saúde, além de aumentar, como eu já disse, a segurança para o paciente. Aqui estão as nossas referências. Eu agradeço a todos pela atenção e pelo tempo. Forte abraço.